E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021, que fala sobre ondulatória e óptica. A questão diz o seguinte, ó: no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. E aí aquela história que a gente estuda na física sobre as cores dos corpos, né? A iluminação vai ser absorvida pelo objeto, pela folha ali no caso, vai ser refletida alguma frequência e a gente tem então a coloração sendo vista. Continuando então, a questão diz o seguinte: conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas da clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparecem conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Aí temos ali os gráficos, né, e as cores complementares, ali o círculo de cores, e aí a questão continua: em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então a gente quer saber qual é a cor, né, do espectro aí visível que é absorvido pelos carotenos para eles apresentarem a coloração amarelo alaranjado. Só que para a gente poder usar isso, a questão nos deu uma dica ali de como trabalhar com as cores complementares, aquele círculo de cores ali. A questão me deu bem nessa partezinha aqui do texto, onde ela diz o seguinte: as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. Então, como que vai trabalhar? Como que tu vai fazer isso, né? É o seguinte, ó: as folhas que apresentam a substância antocianinas, como a questão falou, elas precisam aparecer vermelho alaranjado. Ó, vermelho alaranjado tá por aqui, ó. Isso aqui seria a cor que elas aparecem. E elas aparecem nessa cor porque elas absorvem parte do espectro. Qual a parte do espectro que elas absorvem? O azul e o verde. Então elas absorvem esse tom e aparecem no tom oposto. Tu percebe como é que vai funcionar esse círculo, né? A gente sempre vai pegar o tom oposto. Se elas absorvem essa tonalidade, azul e verde, então elas vão aparecer nessa tonalidade, vermelho e laranja. Só que a questão, ela pergunta sobre as folhas que apresentam os carotenos. O raciocínio é o mesmo, né? O que a gente tem que pegar no texto? Primeiro a gente tem que olhar ali no texto qual a cor das folhas que apresentam caroteno. A questão falou ali amarelo alaranjado. Até vou usar a cor alaranjada aqui, ó. Amarelo alaranjado seria então por aqui, né? Ó, essa é a partezinha do círculo ali das cores complementares que essas folhas vão aparecer. Seguindo então a regra, o que tem que acontecer? Elas precisam absorver a faixa oposta, né, desse círculo. A faixa oposta, ela se encontra aqui, ó. Violeta e azul, violeta azulado, enfim, vamos procurar no texto agora o que diz violeta e azul. A pergunta é quais eles absorvem. Então a gente pegou qual a cor que elas aparecem e conseguimos chegar na cor que é absorvida ali na grande maioria por elas. Olhando as alternativas então, a gente fica com a alternativa A, entre violeta e azul. Resposta certa, alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!